Vamos falar um pouquinho agora das consequências para o agronegócio brasileiro com essa tarifação de Trump que deve começar no 1º de agosto, porque a Confederação Nacional da Agricultura fez um levantamento e eu vou conversar com o Matheus Dias, que vai trazer as informações para a gente ao vivo agora. O que aponta a Confederação? Hein, Matheus? Bem-vindo, conta aí. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Então, a Confederação está com um olhar bastante pessimista caso esse tarifaço entre em vigor. Eles apontaram hoje que, se os 50% realmente passarem a valer a partir do dia 1º de agosto, o Brasil pode ter uma queda brusca nas exportações, gerando um prejuízo de 5,8 bilhões de dólares em referente ao que foi exportado em 2024. Isso aí é em torno de uma queda de 48% nas exportações, principalmente no suco de laranja, viu, Evandro? O suco de laranja vai ser zerado, não será mais exportado para os Estados Unidos. Vamos pegar alguns detalhes aqui, então, para entender a importância disso. O suco de laranja hoje, no mundo, de 5 copos de suco de laranja consumidos, 3 vêm do Brasil. O Brasil é o maior produtor e exportador de suco de laranja e a América do Norte são os maiores consumidores. O Brasil vai parar de exportar para os Estados Unidos se o tarifaço entrar em vigor, porque não vai ter condução. O próprio presidente da Confederação Nacional dos Agricultores, ele disse que se o tarifaço for imposto realmente, o produto final também fica 50% mais caro. E não só no suco de laranja, na carne e no café também vão ser contabilizadas quedas. A carne uma queda de 47%, o café de 25% e também o açúcar com 74% de queda. O açúcar de cana, então, vai ter a segunda maior queda no ramo, depois do suco de laranja. Isso também influencia bastante no mercado norte-americano, né, Evandro? Até ainda mais agora, a gente puxa até para um detalhe, o Trump tentando mudar até a fórmula da Coca-Cola, usar agora açúcar de cana. A exportação do Brasil também vai diminuir bastante nesse meio, viu, Evandro? Exatamente, Matheus, obrigado pelas informações, um bom trabalho para você. O Bruno Musa, tem uma questão interessante que a Confederação Nacional da Agricultura aponta nesse documento que ela preparou sobre os impactos da tarifação de Trump a partir de 1º de agosto, que é a possibilidade de um aumento de tarifação de 50% impactar também na mesma proporção os preços finais. Você entende esse movimento e como ele aconteceria? Bom, vamos lá. A gente tem 2 tipos básicos ali de inflação. O primeiro, a alta dos preços, ela é normalmente uma consequência da desvalorização da moeda. Então, a inflação seria a própria moeda inflacionada. Nesse caso, nós estamos falando que são as tarifas. Então, o preço sobe por conta de tornar mais caro o produto, então ele acaba subindo na ponta final. Justamente por isso. Então, nesse ponto, é praticamente impossível, eu diria impossível, a gente estimar que ele sobe exatamente na mesma proporção, porque tem um efeito oferta e demanda. E após esse efeito oferta e demanda, vamos dizer o seguinte para ficar mais claro. Digamos que todo esse excedente produzido no Brasil, que não irá mais para os Estados Unidos, podemos dizer aqui, então nós vamos ter deflação, os preços caem. Num primeiro momento, pode ser, só que os produtores ajustam essa produção para que você acabe produzindo menos, uma vez que, se a oferta excessiva, o preço cai, diminui a produção para igualar toda essa margem. Então, esse ajuste ao longo do processo da cadeia produtiva, ele vai alterando. Então, para mim, torna praticamente impossível você saber que ele vai subir exatamente na mesma proporção. Agora, quando se fala em prejuízos de quase 6 bilhões de reais, Gani, como é que você avalia? É muita coisa, né? E veja que isso é uma estimativa, pode ser ainda maior. O governo também perde arrecadação com isso, então vamos colocar aí 34% em cima de 6 bilhões de reais. A gente está falando de praticamente uma perda de 2 bilhões. Oi? Bilhões de dólares. De dólar, então muito maior, né? Então, a gente está falando de uma perda de praticamente 2 bilhões de dólares em arrecadação, que dá quase 11 bilhões de reais, não é pouca coisa. Você tem efeitos de desemprego no setor. E aí, se o presidente, né, resolver retaliar, trucar, botar os 6 na mesa, a situação pode ficar ainda muito pior. Porque aí a gente passa a ter um problema inflacionário também, né? Por quê? Porque aí a importação para o Brasil se torna mais caro para os componentes da indústria, desaquece ainda mais aquelas indústrias dependentes de componentes da indústria norte-americana, há repasse para o consumidor. Quem sai perdendo na retaliação é a população brasileira. Fala, Piperno. Eu acho que obviamente essas taxações elas são muito ruins para todo mundo. Num primeiro momento, o consumidor e o empresário americano, ele passa a ter um ônus muito grande,
Até porque está todo mundo taxado, né? Não é que, enfim, a taxação do Brasil, ela enfim, é a única e os produtos concorrentes eles não vão ter. Eles vão ter taxações menores, mas também vão ser taxados. Então, o suco de laranja que vai chegar à mesa do consumidor americano, ele vai chegar mais caro, seja importado do Brasil ou de algum outro país. Agora, no segundo momento, é óbvio que isso também impacta o produtor aqui, porque se ele não vender, o que ele vai fazer com essa produção toda? Ora, tendo menos mercados, é claro que ele vai produzir menos e isso pode implicar em demissões, por exemplo. Então, toda essa cadeia, ela é muito significativa. Agora, eu acho que também vai haver um realinhamento de muitas cadeias produtivas. Eu acho que assim, ainda é muito difícil a gente dimensionar qual vai ser a economia global que vai sair de todo esse movimento, enfim, liderado aí pelo presidente Trump. Porque é óbvio que também outras parcerias comerciais vão acabar se formando. Agora, em quanto tempo isso vai acontecer? É o que ninguém sabe, né?